Oi pessoal, vamos para mais uma explicação. Agora nós vamos falar do sistema de medidas. Nós vamos falar do sistema de medidas, mas assim, como conhecer, né, transformar as medidas, né? Então nós vamos ter que relembrar do nosso quadro valor-lugar. Vocês lembram que a gente trabalhou bastante no sistema de numeração decimal, né? O que era unidade, dezena, centena, unidade de milhar, que para unidade... juntando 9 unidades, cabe na casinha. Quando tinha 10 unidades, eu passava para ter uma dezena, esvaziava a casinha da unidade, ia para uma dezena. Quando chegava em 9 dezenas aqui, quando chegasse a 10ª dezena, passava para centena. Centena são 10 dezenas amarradinhas, que são 100 unidades, né? Então, a gente trabalhou bastante esse quadro valor-lugar. Depois, quando a gente entrou na parte do decimal, dos números decimais, das frações decimais, nós vimos que dividindo a unidade em 10, eu tenho décimo, dividindo a unidade em 100 pedacinhos, eu tenho centésimo, e dividindo a unidade em 1000 pedacinhos, eu tenho milésimo. Então, aqui, cada vez que a unidade é dividida em 10 pedaços, o pedacinho chama décimo. Quando é dividido em 100, o pedacinho chama centésimo, e em 1000, o pedacinho chama milésimo. As unidades ocupam o mesmo lugar, assim, do nosso quadro valor-lugar. A unidade, quando eu estou medindo comprimentos, eu uso o metro. O metro é uma invenção humana, é um pedaço Eles usaram uma barra de ferro e tá lá no Museu de Medidas, lá na Europa, o que é um metro. Foi, assim, combinado pelas pessoas, porque quanto era um metro, né? Aí, o litro é quando a gente pega uma caixa é a medida de capacidade. Quando a gente pega uma caixa com 10 centímetros ou 0,1 metro, né, de lado, o que cabe dentro é 1 litro, tá? E a grama, que é a medida de massa, né? A gente fala peso, mas é medida de massa. Então, quando eu tenho o metro, eu tenho todos os seus múltiplos e submúltiplos, né, do metro. Então, 10 metros é o decâmetro, que é o mesmo da dezena, 10, depois vai no outro, juntou 10 decâmetros, seria centena, que é o hectômetro, 100 metros, e quando chega na unidade de milhar, 1000 metros é o quilômetro, tá? O que a gente mais usa, eu deixei em vermelho, metro para quilômetro. Olha aqui que eu coloquei para vocês, ó, para me transformar metro, para eu ir pro lado esquerdo, né, eu multiplico por 10. Para eu ir pro lado direito, eu divido por 10. Então, metro dividido em 10 é o decímetro, que eu não uso muito, por isso que eu deixei pretinho. Dividido em 100 é o centímetro, né, que nossa régua é dividida em centímetros. E quando eu pego o metro e divido em 1000 pedacinhos, ou pego um centímetro e divido em 10 pedacinhos, é o milímetro. Então, cada vez que eu mudo de quadradinho, eu tô multiplicando por 10. Cada vez que eu desço pro lado direito, eu vou dividindo por 10, tá bom? O litro, mesma coisa, só que eu não uso muito decalitro, quilolitro, nada, eu só uso mililitro. Mililitro, que é para medir remédio, o copo, né, que a gente mede 250 ml, a xícara dos 100 ml. Então, eu uso mais o litro e o mililitro. Divido o litro em 1000, uso o mililitro, tá? A gente tem no supermercado bastante coisa em mililitro. E a medida de massa, que é a grama, eu também uso mais a 1000 gramas, que é o quilograma, né? E 1 milésimo da grama, que é o miligrama, que usa mais também no remédio, nas coisas que a gente compra de pouquinho, né? Mas o mais usado aqui é a grama. Quando a gente vai no supermercado, compra 100 gramas. 100 gramas, eu não chego lá no supermercado e falo, me dá um hectograma de presunto. Eu falo, me dá 100 gramas, né? Ou me dá 1 quilo, que seria 1000 gramas, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos o resumo. Quando eu lembro do meu quadro valor-lugar, aqui são as unidades de medida, ó, unidade, metro, litro, grama. E aqui são as mais usadas. E quando eu vou transformar para ir da direita para a esquerda, eu multiplico por 10. Para ir da esquerda para a direita, eu vou dividindo por 10. Então, se eu quero transformar 1 metro em quilômetro, eu vou multiplicar por 10. Se eu quero transformar quilômetro em metro, eu vou descer, eu divido por 10. Se eu quero transformar 1 metro em centímetro, eu multiplico por 100.
Se eu quero transformar o centímetro em metro, eu divido por 100. Tá bom? Um beijo!